Seja bem-vindo a mais uma mensagem da IBNU. E olha, a coisa hoje está complicada, mexe com a nossa mente, com o nosso coração. Essa não. Será que a Bíblia passa pano para a escravidão? Que confusão! Uau! Esteja conectado, escute bem a mensagem, apresente a sua vida, o seu coração e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, aí, aperte o sininho, seja você também um parceiro da IBNU, essa comunidade saudável para um mundo melhor. Deus seja louvado neste dia, quando podemos em todo o mundo estar reunidos em nome de Jesus para agradecer a Deus, para estarmos reunidos em comunhão nesta grande fraternidade da fé e podermos ouvir a palavra de Deus, a diretriz do Senhor para a nossa vida. E hoje você é convidado aqui a refletir comigo sobre um tema que certamente mexe com a nossa cabeça. Essa não. A Bíblia passa pano para a escravidão? Você sabe, há pouco tempo aí nós estávamos nos lembrando da libertação de escravos na história brasileira. Uma triste mancha que está presente na nossa história e não só na nossa. Terrivelmente, a escravidão tão denunciada, tão decantada na poesia de Castro Alves, uma das nossas grandes referências da literatura, é uma realidade que esteve sempre presente na história humana. E para refletir sobre isso, muitas vezes eu vejo pessoas pensando no assunto e dizendo, olha, mas como é que pode, né, no mundo que a gente está buscando aí uma sociedade mais saudável, equilibrada, adequada, fraterna, a gente às vezes vai ler o próprio texto bíblico e parece que esse tipo de coisa está presente lá nos tempos antigos, na própria literatura bíblica. Então eu convido você a acompanhar comigo o texto do Evangelho de João, capítulo 13, para vermos o que a palavra de Deus nos apresenta. A Bíblia diz o seguinte, versículo 1 de João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés,
vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Que coisa impressionante esse texto de João capítulo 13. E o que nós vamos observar aqui? A gente começa lembrando, o começo do texto diz que já eles estão ali na semana da Páscoa. Nós temos aqui a última Páscoa do ministério de Jesus na ocasião da semana da sua paixão. E aqui, um pouco antes, se você continuar, vai ver que logo em seguida aparece o cenário que envolve o momento quando eles vão participar da ceia, e ali aparece o enfoque da traição de Judas Iscariotes. Então a gente pode imaginar o que acontece aqui. Nós temos Jesus com os discípulos se preparando para esse momento especial da Páscoa, e Jesus está ali no cenáculo, está ali naquele momento quando ele pretende ensinar e acabar dizendo tudo o que eles devem entender sobre a questão da Páscoa e da nova Páscoa, nova aliança, a partir do que ele vai fazer em nosso favor. E aí ele começa a ensinar. E é interessante como João dá esse destaque extraordinário do ensino de Jesus, que tem a ver com lavar os pés dos discípulos. E para a gente entender esse cenário, é importante a gente compreender aqui que lavar os pés, tanto no mundo judaico como no mundo greco-romano, era tido como uma atividade da mais baixa possível. Isso quer dizer que o servo do servo, o mais simples dos servos, para a gente traduzir de maneira direta, a pessoa que estava numa condição praticamente similar ao que nós vemos como escravidão, em muitos casos, essa era a pessoa que fazia isso. E aí quando a gente ouve falar desse assunto, a gente pensa, mas que coisa estranha, como é que é direito essa história de escravidão? Como é que a gente entende isso? Para compreender esse assunto, vale a pena olhar a própria Bíblia. Então, em primeiro lugar, vale a pena destacar que nós temos uma percepção da escravidão no ambiente mais recente, quando você vê uma escravidão feita com prática de muita violência. A gente tem a escravidão desse ambiente mercantilista, quando várias nações com poder colonial, desde o período do Império Otomano, depois dos grandes impérios europeus, como portugueses, espanhóis, ingleses, escravizaram outros povos, principalmente no caso da história das Américas e brasileira, africanos que eram comprados e trazidos, e a gente tem realmente imagens de extrema crueldade. Apesar de sempre isso ser um negócio terrível, muitas vezes, no contexto antigo, a escravidão não era tão brutal em todas as ocasiões. Para você ter ideia, por exemplo, havia professores, mestres, estudiosos, filósofos gregos que eram tecnicamente escravos e que davam aula para os seus, vamos dizer, senhores romanos e os seus filhos. A condição dele, do ponto de vista social e jurídico, era de escravo, mas ele não estava sujeito a maus tratos, como nós vemos em muitas realidades mais assustadoras, quando a escravidão de fato envolve uma questão comercial pesada. Então veja bem, quando a gente lê o texto de Êxodo 21, verso 16, você lê o seguinte: aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado.
Então, essa escravidão, do tipo de alguém chegar lá, invadir um lugar e maltratar as pessoas e tomar, né, o domínio da situação com violência, isso era completamente inaceitável. Então, o tipo de escravidão que a gente conhece na nossa experiência dos últimos séculos não é sempre aquilo que está em vista. E o que a gente vai descobrir? Olha que coisa interessante. Apesar do ambiente social onde a revelação bíblica se deu, e aqui é muito importante a gente entender isso, que não tem nenhum texto bíblico dizendo, olha, tenham escravos, vão lá, façam isso. Não existe essa proposta, existe um ambiente onde isso é senso comum, e o texto bíblico trabalha numa direção de atenuar essa realidade e de humanizá-la de maneira bastante extraordinária. Por exemplo, quando a gente lê Deuteronômio capítulo 24, verso 14, olha o que o texto diz. Não se aproveitem do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Verso 17. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Então veja que a gente compreende o que se passa. Aquele tipo de atitude de entrar num lugar, sequestrar as pessoas, aprisioná-las e usá-las simplesmente como objeto, é condenado desde o começo da Bíblia. E o cuidado com pessoas numa situação desfavorável, inclusive do estrangeiro, e o texto é muito claro, olha, vocês foram escravos, não é possível que vocês queiram fazer com os outros o que foi feito com vocês. Então, ainda que a instituição da escravidão no ambiente social não tenha sido colocada completamente fora de ação, que, aliás, até hoje nunca aconteceu isso. Metade do mundo nos dias de hoje nem considera escravidão crime. Existem cerca de 50 milhões de escravos no mundo de hoje. Então é uma situação muito difícil, terrível, e os princípios orientadores éticos e ligados à compaixão da palavra de Deus merecem destaque aqui. Inclusive no Novo Testamento nós vamos ter um exemplo extraordinário de uma convivência especial entre Filemon e Onésimo, quando a gente vê o amor cristão neutralizando os horrores da escravidão. Quando a gente entende isso e começa a compreender melhor o texto bíblico, aí a gente agora tem como entender com mais clareza o que está acontecendo aqui no Evangelho de João. É interessante que nós temos um texto paralelo, né, que chama a nossa atenção, que aparece no livro de Lucas, capítulo de número 22, na ocasião muito próxima ao que acontece de maneira complementar no Evangelho de João. Olha o que acontece nesse cenário para a gente entender o que está em vista aqui. Lucas 22, verso 24, vai dizer: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. E aquele que governa como o que serve. Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Aí a gente começa então a compreender o que está em vista quando Jesus vai fazer o que ele faz com
os discípulos nessa ocasião do lava-pés. E aqui surge algo que certamente vai nos deixar assim boquiabertos. Por quê? Porque no contexto aqui judaico, a gente tem uma realidade em que as pessoas estão pisando em ruas de terra, elas têm as suas sandálias e elas chegam com os pés todos sujos e empoeirados. E lembre-se de que participar de um momento como esse, que vai envolver uma refeição da Páscoa, é algo que sempre vai exigir aqui purificação. E então não se trata só de um lavar que está relacionado, vamos assim dizer, somente com aspectos higiênicos. A coisa aqui ela é meio integrada, as coisas estão interrelacionadas. E aí quando a gente olha para um cenário como esse, nós temos esses dois aspectos aqui que merecem atenção. É essa preocupação religiosa, essa preocupação, digamos, ritual. Para você ter uma ideia, os peregrinos chegavam a Jerusalém na época da Páscoa e eles chegavam, claro, pela parte mais baixa da cidade, muitos chegavam ali na região do chamado Vale do Cedron e chegavam junto ao famoso tanque de Siloé, que aliás é mencionado no próprio Evangelho de João, como nós vemos ali no capítulo de número 9. E quando eles chegavam, eles iam então tomar banho, iam se lavar, mas esse lavar-se era de purificação. Isso é tão impressionante que há até um caminho que eles subiam até chegar junto à entrada do templo, onde foram achados também diversos tanques de purificação, chamados mikvaot, onde as pessoas estavam se lavando para se purificarem, por exemplo, para entrar no templo ou fazer qualquer coisa ligada ao sagrado. Então essa realidade aparece aqui, inclusive quando Jesus menciona aquele que tomou banho aqui, o enfoque na verdade é esse, está relacionado com isso. E não só isso, claro, também nós temos o outro aspecto, que era impossível andar e caminhar por aquele ambiente todo sem que a pessoa tivesse essa necessidade de ter os seus pés limpos ali. Mas quando alguém chegava em qualquer ambiente, em qualquer casa, e é muito interessante como muitas vezes você vai ver essa relação do lavar os pés com um momento onde as pessoas estão reunidas juntos à mesa e que está ligado às vezes à questão da própria ideia da refeição. Quando a pessoa fazia isso, ou o dono da casa, sendo uma pessoa mais simples, humildemente, e lavava os pés da pessoa, tirava ali as suas sandálias, fazia todo aquele processo, vamos dizer, de demonstração de hospitalidade com humildade. Então você pode viajar no tempo e ver a cena comigo aqui, O indivíduo vem, senta ali, aí vem o seu hospedeiro e se ajoelha e vai lá, tirando vagarosamente as suas sandálias com toda aquela poeira, traz ali a bacia, a bacia vem ali com tudo o que precisa para deixar os pés em condição razoavelmente aceitável e depois com a toalha ia lá e enxugava os pés. Quando você tinha alguém de situação mais favorável ou de posição melhor, aí a pessoa tinha um servo. E como mencionei, de modo geral, era o servo do servo. A pessoa, vamos dizer, que faz o serviço assim menos desejável possível. Ele ia lá e lavava os pés das pessoas. Até porque, você pode imaginar comigo o que está em vista aqui, Nós não tínhamos, nesse tempo, uma maneira de comer como nós temos hoje no nosso ambiente, no nosso contexto cultural, com aquela mesa aqui em cima, em que você fica sentado. Quando você vê, por exemplo, o quadro da Última Ceia de Leonardo da Vinci,
ele não representa em nada aquilo que tem a ver com o que de fato aconteceu nos dias de Jesus. A mesa da época era baixinha, né? Então a pessoa encostava assim e aí ele esticava e colocava o pé, né, para trás assim. Então você imagina se todo mundo fosse sentar daquele jeito, com os pés nessa condição, você imagina que situação difícil nós teríamos ali. Agora, é muito interessante e curioso observar o seguinte fato, que essa realidade de que você, quando entrava em um ambiente sagrado ou numa cerimônia sagrada, até no mundo greco-romano, também você precisava se lavar. Tanto é que os romanos, o mundo greco-romano é conhecido pelas suas famosas, assim, vamos dizer, espaços de ginástica, quando a pessoa tomava até banho frio, banho quente, banho morno, e passava por todo o processo de higienização mesmo. E quando eles iam comparecer diante de qualquer espaço sagrado, também tinha esse tipo de preocupação. Ou seja, nesse contexto, toda a realidade está em sintonia com essa ideia tão importante e significativa. Então, quando a gente olha com atenção para isso, nós vamos descobrir que essa realidade tem elementos lá atrás. Quer ver que coisa interessante? Quando a gente olha para o texto do livro de Êxodo e olha para o que o texto bíblico vai nos falar lá no capítulo 40, no finzinho de Êxodo, preste atenção para você ver o detalhe quando nós lemos o verso 30 até 32. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E a gente vai ver em vários textos do Antigo Testamento essa referência presente quando nós temos essa menção desse lavar cerimonial, ritual, que tem a ver com a ideia de estar presente diante de Deus de uma maneira especial e muito particular. Então, quando a gente entende esse cenário, a gente vê esses dois elementos presentes aqui, e aí a gente deve olhar com atenção um outro texto do Novo Testamento que vai falar sobre essa realidade que também tem a ver com o que nós encontramos no lavar dos pés. E muito interessante porque esse texto tem uma conexão extremamente significativa quando nós lemos o texto de Lucas capítulo 7. Olha que coisa interessante, porque a ideia é pureza ritual, uma espécie de atitude de, vamos dizer, reverência diante de Deus, e também pelo fato de você comparecer de uma maneira em que você está limpo plenamente. Portanto, nós temos a questão de não só ritualismo e cerimônia, mas também em relação à vida pecaminosa. E olha que coisa que chama a atenção. Quando lemos Lucas 36, 7, versículo 36 em diante, o texto diz: convidado por um dos fariseus para jantar, aqui é um outro momento de comer também junto à mesa, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. E o texto vai terminar dizendo, né, que lá na frente, quando
Jesus, conversa com Simão, lhe dá uma boa lição e restaura a vida daquela mulher. O texto diz no verso 47, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco amas. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Então, diante desse cenário, a gente agora começa a entender o que está acontecendo aqui. Os discípulos, nesse momento, nessa festividade, que está lembrando de libertação da escravidão, numa proposta de ansiedade por libertação do Império Romano, do poderio romano, estão ali e, como nós vimos lá em Lucas 22, o assunto entre eles é quem é que deve ser o maior. Aliás, quando a gente pensa sobre isso, a gente entende a dinâmica, se é que a gente pode dizer que a gente entende, quer dizer, a gente pelo menos pode acompanhar com o raciocínio qual é a dinâmica da escravidão. A base de todo raciocínio escravagista está fundamentada na maneira de pensar de uma pessoa, de um grupo de pessoas que de alguma forma legitima a si mesmo ou seu grupo acima dos outros. É como alguém que se coloca, por exemplo, como fez o faraó do Egito, que se considerava divino e, portanto, tinha direito de ter todo mundo debaixo dos seus pés. E a história humana, num grau maior ou menor, nas palavras do famoso filósofo Thomas Hobbes, o homem se torna o lobo do próprio homem. Uma espécie de luta quase que selvagem pelo domínio um contra o outro, e a gente vê que a história da escravidão ela surge exatamente quando, num conflito, em guerras, o povo vencido se tornava escravo do vencedor e estava então nessa condição de humilhação e de ser reduzido à servidão completa. Então essa é a caminhada humana, é a luta pelo poder que chega à loucura, Quando a gente vê, por exemplo, a história dos imperadores romanos, a gente vê a história dos grandes, terríveis tiranos da humanidade, eles de fato mostravam uma insensibilidade total, uma facilidade de matar pessoas, abertamente defendiam genocídios, assassinatos e geralmente tinha uma linha divisória. Por que tais grupos humanos ou tais pessoas devem ser colocadas debaixo dessa situação? Então a pergunta que a gente vem, como é que se lida com isso? Qual que é o remédio? Qual que é o elemento que pode fazer parte de nós para neutralizar esse maldito veneno presente na história humana? E aqui a gente, olhando para Jesus, nós vamos ver um caminho exatamente numa outra direção. Olha que coisa interessante, vamos voltar e olhar com atenção o texto de João capítulo 13. E o que é que nós encontramos aqui nesse texto tão extraordinário? Chama muito a atenção o fato de que quando o texto de João relata o que está acontecendo com Jesus, o primeiro destaque que ganha um paralelo com outro momento quando os pés de Jesus vão ser lavados. Aqui vai ser lavado com a bacia com água e lá vai ser lavado com as lágrimas da mulher pecadora. Mas a questão é que Jesus vai mostrar que essa coisa terrível que domina o coração humano, que é o pecado cuja raiz é tentar tomar o lugar de Deus, transgredir as suas diretrizes e se colocar como uma espécie de dominador sobre o próximo, quer dizer, na essência, rejeitar, amar e honrar a Deus e não amar o próximo, mas usá-lo de maneira absolutamente terrível e problemática. Aí o que aparece no texto é que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É interessante isso, que a mulher pecadora que fora perdoada e havia experimentado a graça de Deus, ela não pôde se conter. Então, mesmo estando numa
localidade, na casa de Simão, onde a sua presença não era nada desejável, ela vai lá e passa, né, a se colocar na posição de servidão mais, vamos dizer, baixa possível e com uma postura afetiva extraordinária, mostrando toda a sua gratidão e amor a Jesus. Aqui nós vemos Jesus agindo assim com seus discípulos, que vão falar a verdade, os discípulos complicados eram esses. Como eles poderiam fazer qualquer pessoa da melhor índole perder a paciência? Jesus vai, e nesse momento o contraste é forte, né? Porque você vê que a atitude, por definição de Satanás, é entrar em concorrência com Deus, é querer estar no lugar de Deus, e Satanás vai induzir Judas Iscariotes, um dos discípulos, que vai trair Jesus. E aí, nesse momento, que é um momento assim crucial, fico imaginando a cena, né? Jesus, né? Ninguém imaginaria isso, se levanta da mesa, tira a capa, você pode imaginar o momento, né? Ele coloca a toalha ali em volta da cintura, derrama água na bacia e começa a lavar os pés do discípulo. Veja só, é tão interessante que nenhum discípulo tentou fazer isso. Na verdade, no contexto rabínico da época, ninguém imaginava uma coisa dessa. Quando você tinha um rabino que é um estudioso da lei de Deus, a coisa era assim conversada, né? Ele começava a contar histórias, começava a colocar questões, discutir princípios da lei, mas ninguém faria isso. E mesmo um discípulo, um aluno não iria fazer isso. E de repente aparece Jesus, e temos que olhar bem com atenção isso. Esses discípulos tinham visto Jesus curar leprosos, paralíticos, cego de nascença. Jesus tinha ressuscitado. Aliás, o capítulo da ressurreição de Lázaro são 2 capítulos anteriores. Eles tinham visto Jesus acalmar as ondas do mar e o vento. E agora, você imagina assim o susto, né, desse pessoal, vamos dizer, a situação de estarem completamente perplexos e atônitos quando Jesus, e o texto é detalhado, derrama água na bacia, vai lá e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar com as toalhas. Eu fico imaginando um olhando no rosto do outro sem entender nada, talvez com receio de interromper alguma coisa, e quem poderia ser, quem mais queria fazer isso? Adivinha, nosso amigo Pedrão está lá, e o Pedrão não pôde se conter. Simão Pedro então disse: Senhor, peraí, o senhor vai me lavar os pés, né? E Jesus então diz: você não compreende o que eu estou fazendo, mas mais tarde você vai entender. Que coisa impressionante, e que é tão revelador aqui. Pedro vira para Jesus e diz: o senhor nunca vai me lavar os pés. Então preste atenção. É impressionante a proposta divina, que não passa pano na escravidão. Ela passa pano nos pés por uma atitude divina de humilhação. E é tão especial isso que a gente entende, né, que muitos de nós temos dificuldade de receber uma atitude muito humilde dos outros. Sabe por quê? Porque isso confronta a gente. Você não viu gente orgulhosa, por exemplo, que não gosta de receber nada? Sabe por quê? Porque não quer ficar devendo nada para ninguém. Gente que é incapaz de alguma forma, experimentar um mínimo de graça, de bondade da parte dos outros, porque a pessoa se sente constrangida, se sente em dívida, se sente de alguma maneira desconfortável. E é tão interessante isso, porque quando você tinha um jantar assim, a razão por que as pessoas vinham lavar os pés é para trazer conforto aos presentes, para que eles estivessem ali, né? Porque você sabe, naquele calor, naquele ambiente ali da terra de Israel, com toda aquela situação, aquele clima, você recebeu uma água fresquinha assim nos pés, coisa boa, e agora os pés limpinhos, mas não tem conforto, tem desconforto de Jesus. Sabe para quê? Para derrubar o nosso orgulho. Quem não consegue ser presenteado, dificilmente
vai ter uma atitude adequada na hora de ajudar os outros. Essa mutualidade é fundamental, porque nós temos que ser derrubados do nosso trono, de quem acha que faz muito pelos outros e não recebe nada. Não é assim. E eu acho interessante Pedro, que é muito claramente definido pela sua autossuficiência, que diz que jamais negaria, que deixou claro que de todos os discípulos ele é o único que ia segurar as pontas mesmo. Com certeza ele fica indignado e diz: de modo nenhum. E aí Jesus vai em cima e diz: escuta, Pedro, é o seguinte, ou é assim ou é assim. Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Imagina a cabeça do Pedro, confusa, perdida, sem saber de nada. Então ele, sem saída, sem respostas, vai virar para Jesus e vai dizer para Jesus: Senhor, então, olha, vai o pé, vai a cabeça, vai o corpo todo, faça tudo o que for necessário. E aí ele se rende ao que Jesus apresenta, e aí o Senhor prossegue e diz: olha, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Por que ele está dizendo isso? Porque as pessoas, quando chegam para esse momento, quando estão se preparando para um jantar como esse, quando estão nesse contexto da Páscoa, quando chegam a Jerusalém, eles vão se purificar. Banhar aqui não é a gente, né, pegar o sabonete lá e vamos assim, e tomar um banho meramente do ponto de vista higiênico. É exatamente esse banho que tinha, por exemplo, no tanque de Siloé, banho que tinha nos diversos, né, ali em frente às escadarias da entrada do antigo templo de Jerusalém. A gente entende como que tantas pessoas puderam ser batizadas no primeiro momento da pregação do evangelho na cidade, exatamente por causa desses tanques que são chamados de mikvaot. E aí a gente então vai perceber, Jesus diz: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, pois todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Ou seja, Jesus faz a ponte aqui. Olha, pessoal, a questão não é só tomar um banho, um ritual, não é só praticar aquilo que envolve o cerimonial para esse momento especial que vai ter a ver com a Páscoa aqui, mas vocês precisam de limpeza verdadeira. E essa limpeza que eu estou oferecendo está relacionada com lavar os pés, porque vocês vão aceitar a coisa mais extraordinária, poderosa e tocante, que é a humilhação máxima do Senhor dos Senhores, para mostrar um amor sem igual, para nos trazer completa redenção que desarma toda atitude nossa de autossuficiência, de autodependência, de orgulho próprio, do que você pode ter para tentar barganhar com Deus. Não é possível. E aí, o que a gente vê? Jesus então vai deixar claro aqui, né, que ele sabia quem iria traí-lo, por isso diz que nem todos estavam limpos. Porque Judas nunca entendeu a mensagem do reino, nunca entendeu o evangelho. Por isso a sua relação com Jesus era para ter um tipo de benefício próprio. E como ele se decepciona com a caminhada de Jesus, resolve traí-lo e vendê-lo para pelo menos ter o seu resultado positivo do seu possível tempo perdido na companhia daquele rabino tão diferente. E aí o texto prossegue: quando Jesus terminou de lavar os pés dele, tornou a vestir a capa, voltou ao lugar e então ele pergunta: vocês entendem o que eu lhes fiz? E aí Jesus diz: é verdade, vocês me chamam de mestre, eu sou didáscalos, eu sou o rabi. E vocês me chamam de Senhor, Kyrios, pessoa de posição elevada. E com razão. Por quê? Porque de fato eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus prossegue e diz: eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu fiz. E eu digo a verdade: nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou.
Jesus então deixa claro o seguinte, que a maneira de lidar com essa realidade está totalmente relacionada com a disposição, atenção, da gente se colocar na postura de escravidão. É interessante demais, eu me lembro de uma palavra tão extraordinária de Lutero. Lutero disse algo que eu sempre gosto de me recordar, porque nessa palavra há sabedoria. Ele disse assim, o cristão é o indivíduo mais livre de todos, porque sendo submisso apenas à palavra de Deus, ele não está submisso a ninguém. A sua única autoridade é o que Deus diz. Mas, ao mesmo tempo, ele é o mais servo de todos, porque ele está submisso a todas as pessoas para servi-las. Então a pergunta é como é que o câncer da escravidão, que não é legitimado pela sabedoria divina na Escritura, tem os seus dias contados quando nós, movidos pelo amor, pela compaixão, pela atitude de servo, voluntariamente nos colocarmos numa posição de servo, de servidão e de amorosa escravidão voluntária. E isso é significativo porque quando a gente faz isso, a gente descobre que a gente não tem como estar numa posição acima de ninguém, porque essa posição não nos pertence. Essa posição pertence somente ao Senhor. A nossa situação é como pensar num carro, num veículo, numa máquina, onde você tem um motor e as outras peças estão ali em função daquele motor. E eu preciso descobrir a minha condição. O caminho da exaltação sempre é um caminho de descida. O caminho de felicidade real nunca é encher a sua própria bola na direção de uma posição elevada. Nunca é sonhar com um pedestal, mas de entender a atitude divinal, fenomenal da parte de Jesus. Quer ver como isso é impressionante? A gente olha em Filipenses capítulo 2 e aí a gente vai ver que coisa impressionante a descrição de como foi o agir do próprio Jesus. Olha lá, verso 5 em diante diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E o texto continua dizendo que ele foi obediente até a morte de cruz. E o que me chama a atenção é que Jesus não teoriza aqui. Ele não diz, pessoal, vocês entenderam, né, a moral dessa minha atitude aqui? Vocês não querem formar um grupo para discutir e o que vocês acham, como é que você pode pensar isso na sua vida? Não. A resposta dele é muito direta, dizendo, vocês devem ir lá e devem fazer da mesma maneira. Eu acho tão impressionante a história extraordinária de alguns dos nossos saudosos irmãos morávios no passado, que ao desejar pregar o evangelho onde não era possível porque era proibido, a única maneira de ir lá para testemunhar da fé era se eles fossem como escravos. Então eles se ofereciam para tomar um lugar de um escravo que devia ser libertado, e a pessoa, aquele morável, se entregava e era colocado como escravo só pelo privilégio de poder proclamar a palavra de Deus. Quando a gente entende que essa escravidão voluntária ao Senhor e a sua vontade, a sua palavra é a nossa referência, nós estamos libertos de verdade. Nós não estamos presos mais a coisas secundárias que amarram e acabam, de fato, com a nossa paz e tranquilidade. E para a gente terminar de entender isso, olha que coisa impressionante é a gente ver o finzinho de João, capítulo 13, o verso 17, que é assim de mexer com o coração da gente, porque Jesus diz assim, olha lá, agora vocês sabem essas coisas,
felizes serão se as praticarem. Você quer saber o que quer dizer felizes aqui? Mas quer mesmo? Sabe que palavra está aqui? A palavra das bem-aventuranças. Macarios. Quer dizer bem-aventurados, em sintonia com a felicidade do reino. Aquela de Mateus capítulo 5. Quando você abre mão da sua posição indevida, quando você entende qual é o seu papel no reino, quando você vê o que Jesus fez, pessoal, não tem o que discutir. É só pegar a toalha e lavar os pés. Deus nos ajude a ter uma vida de serviço no reino, dedicado a Ele, de modo que a gente não só ame ao Senhor e abençoe as pessoas à nossa volta com toda a mensagem, os dons e os valores do reino. Que o Senhor nos abençoe e nos limpe e nos lave no dia de hoje. Amém.